Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja entre vocês. Hoje eu quero falar de um texto pesado, que talvez muitas pessoas escutem e não queiram entender e ainda fiquem bravas. A respeito da parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas capítulo 18, do versículo 9 em diante. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Então, as pessoas se achavam justas e desprezavam os outros, elas se achavam melhores do que os outros. Então, dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O publicano seria aquele judeu, né, que trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos judeus. Então, os judeus os consideravam a pior espécie possível de pessoa, né? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha bem a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aqui esse homem está se exaltando, ele está dizendo as suas qualidades, ele está dizendo que ele é santo, que ele é puro e os outros não. Agora a vez do publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a diferença. Enquanto um se achava justo e santo, o outro percebia o teu pecado, pedia a Deus que Deus o perdoasse dos pecados cometidos. Ele nem queria olhar ao Senhor, de tão pecador que ele se sentia. Ele não tinha coragem de olhar para cima, para o céu, porque ele sabia onde Deus estava. Então ele não queria olhar para o Senhor, porque ele tinha vergonha dos pecados cometidos. Aí o que Jesus fala? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, ou seja, o pecador, o publicano, esse desceu justificado para a sua casa, foi humilde, reconheceu o teu pecado. E não aquele judeu, aquele que se achava mais santo que os outros. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Isso aqui Jesus Cristo, então, nos falando daqueles que se acham mais santos que os outros, daqueles que se acham melhores que os outros. Aí depois, em Romanos, nós temos algo que aí eu acho que daí é um tapa na nossa cara. É Romanos 3, versículo 21 ao 23. Olha só, então, em Romanos 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Agora presta atenção nesse versículo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui joga na nossa cara que todos nós somos pecadores. Todos nós não merecemos ser salvos porque a gente peca constantemente. O que vai nos salvar é a gente crer em Jesus Cristo. E aí a graça do Senhor vem sobre nós, porque a gente crê naquele que não tem pecado. Jesus Cristo não tinha pecado e morreu por nós pecadores. Aquele que é santo, aquele que é puro, morreu por nós. Ele morreu por você, morreu por mim, porque os pecadores somos nós. Mas quantos hoje dentro da igreja fala: eu sou santo, eu não peco, eu vou ser salvo? E aquele que está na rua, este vai ser condenado. Quantos dentro da igreja se acham mais puros e mais santos do que estão fora da igreja? Quantos que falam que aquela denominação, que aquela igreja, que aquele povo daquela outra igreja vão todos para o inferno e o povo da minha igreja vai tudo para o céu? Quem te garante isso?
Aonde está escrito na Bíblia que aquela igreja, aquela denominação, todos vão para o céu e as outras igrejas todas vão para o inferno? Quantos que a gente escuta isso? A minha igreja que vai me salvar, a minha igreja é que tem a verdade. Quantos que falam isso? Vocês têm certeza disso? Avalie a vida de vocês, porque a salvação ela é individual. Ninguém é salvo por mérito, ninguém é salvo pela obra, ninguém é salvo por causa da tua igreja, ninguém é salvo por causa do teu pastor. Nós somos salvos por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo teve misericórdia por nós, porque Jesus Cristo nos amou até ao final, a ponto de entregar a sua vida, de ter a pior morte, a morte de cruz, porque Ele nos amou, porque Ele obedeceu ao Pai. Apesar de saber de tudo que iria acontecer com ele, ele conhecia cada detalhe que ia acontecer com ele, mas ele obedeceu ao Pai até o final. Quantos de vocês obedecem ao Pai? Quantos de vocês fazem o que Deus quer? A grande maioria das pessoas nem lê a Bíblia, então eles nem sabem o que o Pai quer. Mas ele está naquela igreja que ele acha que vai salvar ele. Ele está ouvindo aquele pastor bam, conhecido por todos os cantos, que todo mundo gosta daquele pastor. Então ele se acha salvo, ele se acha mais justo, ele se acha mais santo que aquele pobrezinho, aquele irmãozinho que está em uma outra denominação, que está numa outra igrejinha pequenininha, simplesinha. Ele se acha melhor que eles. O próprio Cristo falou, aquele que se exalta será humilhado. Agora, aquele que é humilde, que se humilha aos pés do Senhor, que reconhece o seu pecado, que reconhece que não é justo, que reconhece que não é santo, mas que é justificado e santificado pelo sangue do Cordeiro, este vai ser exaltado. Porque nós não somos merecedores de nada, nós somos pecadores. Quantas vezes a gente se sente melhor do que os outros, mas se esse pensamento vier em nossa cabeça, achando que somos melhores que os outros, temos que repreender, temos que tirar isso de nós, porque a gente não é melhor do que ninguém. Somente Deus conhece o coração de cada um, somente Deus sabe quem é que vai se salvar. A gente tem mania de ficar crucificando o outro irmão, de ficar julgando o outro irmão. Quantos que olham para uma igreja que muitos oram em línguas e falam, isso não é coisa de Deus? Quem disse? Quem disse que orar em línguas não é coisa de Deus? Quantos que estão na religiosidade, dizendo que hoje não tem manifestação dos dons do Espírito Santo? E acham que eles é o que são bambambam, eles que vão ser salvos, e aquela igreja que tem a manifestação do Espírito Santo não vai ser salva? Quantos que não falam isso? É claro que nós precisamos pedir o discernimento do Espírito para saber se realmente naquela igreja é manifestação do Espírito Santo, porque sabemos que o diabo, ele imita tudo aquilo que é de Deus. Então, até na parte do inimigo tem oração em línguas. Mas quem vai dizer isso para nós? Se é ou se não é? É Deus. Quem somos nós para dizer se é ou se não é? Tenho dúvida? Não sei, me afasto, mas não vou julgar. Não vou dizer que aquela denominação, que aquele povo vai para o inferno. Quantos que falam daquela igreja vai para o inferno? Mas gente do céu, quem é que sabe o coração daquele? Quem é que sabe a intimidade dele com Deus? Quem é que sabe sobre a busca dele com Deus? Às vezes aquele que está condenando, como eu falei, não lê a palavra, acha que é o pastor que vai ajudá-lo, só escuta o que o pastor fala, nem sabe se aquilo que o pastor está pregando realmente está na palavra. Porque quantas coisas que a gente escuta de alguns pregadores dizendo, que tal coisa é pecado, que fazer aquilo é pecado. Aí você vai ler na Bíblia, cadê? Não está escrito na Bíblia que tal coisa é pecado. Mas aquele pregador diz que é. E o que fala na Bíblia? Aquele que te pregar um outro evangelho é anátema. O que é anátema? É maldito. Então, ou seja, se eu modificar qualquer coisa da palavra do Senhor, é maldito. Então, se eu disser para você que pular de corda é pecado e não está escrito na Bíblia,
Eu estou trazendo maldição para a minha vida, porque eu só posso dizer para você que é pecado aquilo que está na Bíblia. Então, como é que muitos condenam outros por causa da palavra do pastor, porque se acha mais santo? Gente, avalie a vida de vocês. Olhem com detalhe a vida de vocês. Pensem com carinho. Quem é você para julgar o próximo? Quem é você para dizer que aquele vai ser condenado? O único que julga é Deus. E não é a igreja que salva. Não é pastor que salva. A salvação é individual. A salvação é para todos aqueles que creem e for batizados. Mas é óbvio que todos aqueles que creem e que são batizados, que realmente crê em Jesus Cristo, ele possui obras que condiz com aquilo que ele crê. Porque não adianta eu dizer que eu creio em Jesus Cristo, mas a minha vida não tem transformação. Eu continuo a mesma pessoa de antes do batismo. Porque todo aquele que é batizado, nova criatura é. Se é nova criatura, o que eu fazia de errado no passado, eu vou deixar de fazer. É óbvio que ninguém consegue ser santo, ser puro, de tanta grandeza, de nunca cometer pecado. Todos nós cometemos pecados, mas não é mais um pecado intencional. Eu não vivo mais conforme o mundo porque eu desejo viver conforme o mundo. Eu corto isso. Eu não sou do mundo. Posso morar no mundo, mas o mundo não mora dentro de mim. Então eu vou viver conforme o que Cristo me ensinou. Aí sim eu estou crendo em Cristo. Porque quem crê em Cristo quer agradar a Jesus Cristo. Eu não quero ver Jesus Cristo triste comigo. Então a gente comemora a Páscoa, a ressurreição de Cristo, não sei o quê. Mas vocês estão vivendo conforme Cristo pediu? Isto é uma verdadeira comemoração. Eu viver conforme Cristo me ensinou. Aí sim eu estou comemorando a ressurreição de Cristo. Então analisem, verifiquem e vamos parar de julgar outras pessoas. O único que julga é Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós, olha aqui está o que está escrito no versículo 23, vou ler novamente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o único que nos salva é Jesus Cristo. O único que vai dizer quem é salvo, quem não é Jesus Cristo e não nós. Deus abençoe vocês.